amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, juntos e juntas para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. É uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos, na TV MTC do Regional Nordeste 2. A gente convida você a curtir, compartilhar, trazer mais pessoas para o nosso grupo. A gente, nesse domingo, junto com algumas igrejas cristãs, a gente vai refletir um pouco sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo. Dentro desse ciclo junino, que para a gente, que é do Nordeste 2, é muito forte. A gente já passou pelo dia de Santo Antônio, agora a gente passou pelo dia de São João, hoje concluir esse ciclo com o dia de São Pedro e São Paulo, mas em algumas cidades esse ciclo vai até julho, para a festa de Santana, de Senhora Santana e São Joaquim. Aqui a gente lembra no símbolo que na sexta-feira passada a gente refletiu sobre o dia do Sagrado Coração de Jesus. É muito bonito quando uma comunidade cristã tem como simbologia para revelar a presença de um Deus, aquilo que é mais humano, o coração. Então, em Jesus, aquilo que é mais divino é humano, que é o seu coração, que é sagrado. Então, a gente lembra dessa bondade, da mansidão, da força que esse coração tem, né, nesse símbolo, e segue nesse ciclo junino, refletindo aquilo que esse coração foi capaz de atrair. Mulheres e homens capazes de dar a própria vida por um projeto de justiça, de amor e de paz, como no caso de Pedro e Paulo. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E o mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar.
Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa, hoje é dia de reza, hoje é dia de reza, hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceia, hoje é dia de entrega, hoje é dia de entrega, hoje é dia de espera, hoje é dia de espera. O texto bíblico desse domingo para a solenidade de São Pedro e São Paulo é de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem as pessoas ser o filho da humanidade? Eles disseram: uns dizem João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque carne e sangue não te revelaram isso, mas sim o meu Pai, o que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha assembleia, e as portas do inferno não terão poder sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e aquilo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade de São Pedro e São Paulo. É um momento, é um instante em que as comunidades cristãs param um pouco o tempo comum para refletir sobre o início das comunidades cristãs. A gente saiu do tempo pascal e os discípulos e discípulas seguiram pregando e anunciando o reino. Como foi isso? Será que foi fácil? Foi uma luta até as últimas consequências, a exemplo de Jesus. Por isso, Pedro e Paulo são exemplo desses anunciadores. Pedro como apóstolo que lidera e Paulo como o missionário que escreve e evangeliza. Estes dois, como essas referências, sofrem o martírio, sofrem a cruz e a espada, e se inscrevem como os primeiros cristãos, como um dos primeiros cristãos, sofrem martírio, vivem esse sofrimento, mas encontram a coroa da glória, a coroa do justo juiz, como na segunda leitura da missa de hoje dirá. Paulo dirá que combateu o bom combate, completou a corrida, guardou a fé. A ele é reservada a coroa da glória. Então, a igreja se veste de vermelho novamente, para falar do sangue dos mártires, para dizer que o projeto de Jesus não é um projeto de morte, mas é um projeto de adesão às últimas consequências, porque muita gente tombou, muita gente morreu para ver a justiça nesse mundo. Seja aqui no Brasil, nos períodos de chumbo, seja na escravidão, seja em tantos outros processos, mas nossos antepassados na fé, nossos ancestrais, também sofreram, tombaram, para ver as nossas comunidades cristãs vivas. Então, celebrar Pedro e Paulo é celebrar aquilo que nos últimos tempos a gente fala muito, é muito bonito e é muito forte. É celebrar a ancestralidade, é celebrar quem vem antes, sedimenta todo esse caminho e dá a própria vida por esse caminho. A gente, evidentemente, não vai fazer uma reflexão teológica sobre Pedro e Paulo. A gente faz uma reflexão do Evangelho segundo a ótica da classe trabalhadora. Por isso a gente se volta para esse texto. Curioso é que esse texto, que muita gente já conhece, ele é lido
mais ou menos 3 vezes no ano na Igreja Católica. Ele é lido em fevereiro, na época, na solenidade da Cátedra de São Pedro, onde se celebra a Igreja de São Pedro, a Cátedra, e aí volta-se a esse texto. Se celebra hoje no dia de São Pedro e São Paulo, e se celebra entre setembro, ali, no tempo comum. Nos 3 momentos, a leitura de cada um deles tem um sentido. Em fevereiro, é para falar da missão de ensinar que quem está sentado na cátedra, na cadeira de Pedro, tem. Por isso é que a primeira leitura e o salmo daquele dia vão dar esse acento. No dia de hoje, é falar um pouco da figura de Pedro, é lembrar da figura de Pedro como apóstolo, como homem simples que se torna essa liderança, esse trabalhador que se torna líder de um movimento grande como esse. E em setembro, no tempo comum, no tempo do discipulado e da missão, o foco não é Pedro, mas é Cristo, que é a chave, que é aquele que comunica, que se entrega à sua igreja. Mas, voltando para aqui, eu disse isso para a gente lembrar da força desse texto e como ele acompanha a gente durante o ano litúrgico. Mas, voltando para esse texto, tem algumas coisas interessantíssimas. Jesus chega a Cesareia de Filipe. Jesus se afasta do centro de Jerusalém. E isso é importante porque ali, longe da influência ideológica dos sacerdotes, ele pode fazer esta pergunta aos seus. É fora da influência judaica que Jesus pode fazer esta pergunta. Lembrando que o que antecede isso são a série de sinais e ensinamentos que Jesus prega por várias cidades. E aí ele agora tem esse momento com os seus amigos para fazer esta pergunta. E a resposta que eles dão, ele diz: quem dizem as pessoas ser o filho do homem, ser o filho da humanidade? Ele não está perguntando quem dizem as pessoas quem eu sou. Ele está perguntando quem dizem as pessoas ser o filho do homem. Ele quer saber da força da pregação e do ensinamento. Ele não quer saber o que é que as pessoas acham dele. E os discípulos dizem, olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Isso tá em ressonância com os outros evangelhos que tem esse mesmo texto. Mas só no texto de Mateus ele acrescenta outro. E outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. É interessantíssimo Mateus acrescentar Jeremias. Quem nos lembra isso é o teólogo Francisco Cornélio. Ele nos diz porque Jeremias é aquele profeta, um dos mais parecidos com Jesus. Tanto na pregação, na força, quanto no caráter político. E aí é interessantíssimo que Mateus acrescente a essa resposta Jeremias. Isso é bom, isso dá um caráter, volta ao termo de ancestralidade. Existem referências na caminhada e lembrar delas e nos associar a elas nos anima. Mas Jesus faz essa pergunta e depois pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Olha, aqui tem uma coisa interessantíssima. É que se a resposta de Pedro, na verdade não só de Pedro, ele apenas está representando aquela comunidade. Se a resposta dele é igual a essa primeira que a gente ouviu, há um grande risco aí. É um risco. Tem a sua beleza nos somar, nos identificar com os nossos ancestrais, mas há um risco de achar que o evangelho de Jesus, que a sua proposta, que as palavras de Jesus são palavras do passado. É comida requentada. Que é o que muita gente faz hoje em dia. E as comunidades neopentecostais estão cheias disso. Para criar um mundo mágico,
um cenário de ilusão, eles retornam ao passado. Fazem uma leitura caduca, fazem uma leitura difícil do passado. Quem caminha no projeto de Jesus ressuscitado precisa olhá-lo como atualidade. A gente olha para os que vieram, a gente olha para a nossa história, a gente não abandona a nossa história, mas a gente entende isso como história, como uma tela de cinema. Antigamente, você ia no cinema e o caba lá atrás, no fundo da sala, com um projetor, projetava aqui na tela o filme refletia aqui, e aí a gente via o filme. O filme não era a tela. O filme vinha daqui de trás. Então, a gente olha para o nosso passado e para a nossa história, para que essa história reflita na tela da vida. E não para dizer, não, vai ter que ser assim, tem que ser do mesmo jeito, a vida toda foi assim, e é desse jeito, e as coisas estão mudando, e é porque o mundo vai terminar. Não. A gente olha para o nosso passado, para a nossa história, para a ancestralidade, para cada dia mais atualizar essa voz e refleti-la na vida. Então, dizer que Jesus é João Batista, é Elias ou é Jeremias, não é dizer que ele carrega a força desses profetas, não, ele deve ser um deles que voltou, que encarnou. Não. A gente está dizendo que Jesus é um projeto atual. E aí a gente não pode colar Jesus ao passado. A gente pode entender que Jesus é dessa linhagem histórica, caminha com esses irmãos, mas é um novo projeto. Ele disse, uma nova e eterna aliança. Então, eterno é sempre, mas é novo. É algo que é sempre novo. Há mais de 2000 anos é sempre novo. E aí Jesus faz essa pergunta para os seus, e Pedro, representando essa comunidade, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez, nos outros textos bíblicos que retratam essa mesma cena, eles dizem, tu és o Cristo. Mateus acrescenta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, em Cesareia de Filipe, em um ambiente onde o rei, o imperador César, é tido como filho de uma divindade, ali uma confissão do projeto e da adesão única ao projeto de Jesus. Jesus é o Cristo, é o Messias, mas também é o Filho do Deus vivo. O César é o filho do Deus morto lá que ele tem. Jesus é o Filho do Deus vivo. Para seguir ao projeto de Jesus, a gente não pode seguir alguns mitos que aí estão, alguns messias que aí estão, alguns filhos de deuses. Jesus é o Filho do Deus vivo. O nosso irmão Marcelo Barros, ele sempre nos lembra. Quando a gente faz uma profissão de fé em um Deus, automaticamente a gente está fazendo uma profissão de ateísmo em vários outros deuses. Então, quando Pedro diz, você é o Filho do Deus vivo, ele está dizendo que César não é Deus. Ele está dizendo que esse poder não é de Deus. E no dia a dia, a gente precisa fazer isso também. Quando a gente diz que o projeto de Jesus é um projeto de justiça, de paz e de solidariedade, e a gente está inserido nele, a gente está negando qualquer outro projeto. Quem diz que é seguidor de Jesus, mas também é defensor do capitalismo, por exemplo, não está fazendo uma profissão de fé em Jesus, porque precisa renunciar a esse Deus, dinheiro e mercado, que matam os seus filhos e filhas. Quando a gente diz que Jesus é filho do Deus vivo, a gente está dizendo que o Deus dinheiro é um Deus morto. A gente está dizendo que o Deus mercado é um Deus morto. A gente está dizendo que um Deus poder que oprime a classe trabalhadora é um Deus morto, e a gente tem que negar esse Deus. É nessa ótica. Pedro não se manifesta apenas dizendo, o Senhor é o Cristo. Não,
O Senhor é o Filho do Deus vivo. Ele diz isso em Cesareia de Filipe. Ele diz isso na casa do cara que diz que é o filho de um Deus. E Pedro diz, não, César não é filho de Deus, não. Jesus é o Filho do Deus vivo. Se tem um projeto divino e vivo aqui, é o projeto de Jesus. Então, acho que isso é um ensinamento importante para a gente. E Jesus diz que Simão é feliz por isso. Porque não foi alguém que comunicou a ele. Ele intuiu isso da própria experiência de fé, do próprio Deus vivo a quem ele próprio proclamou, do próprio Pai que está nos céus. Quem se abre a esse projeto, começa a entender o projeto do Pai, e pode dizer isso que Pedro disse. Por isso, para Pedro, Jesus disse, para Simão, Jesus disse, você é Pedro, porque você é uma pedra. Enquanto Jerusalém constrói templos de pedra, Jesus constrói um templo de gente, constrói uma comunidade. Quantas comunidades cristãs nossas, enchendo garagens, ruas, pegando pontos comerciais enormes e construindo templos enormes. E pouca gente aí fazendo comunidade. Pouca gente organizando comunidades cristãs. Mas muita gente fazendo capela, igreja, garagem de igreja tal, e assim vai. Jesus convida a gente a construir comunidades. Comunidades que não têm poder, comunidades que têm serviço. Porque quando essa comunidade, quando essas igrejas são comunidades vivas, nem o inferno bate nessa porta. O que é isso? Todas as perseguições que esses primeiros cristãos passaram, inclusive com a morte, com o assassinato de Pedro e de Paulo, não vão derrubar as portas desta comunidade viva. Se somos comunidades de justiça e de paz, nesse congresso que sequestra o nosso país hoje, que assalta os nossos direitos e que rouba os nossos direitos, e junto com os nossos direitos, o nosso dinheiro, nem esse congresso aí pode derrubar as portas das comunidades trabalhadoras, vivas, firmes, se organizando por justiça e paz, por vida em abundância, como Jesus quis. É bom que a gente pense nisso. Quando Jesus convoca Pedro, Simão e o chama de Pedro, dizendo que ele é uma pedra viva, Pedro, depois na sua carta, o próprio Pedro, na carta de Pedro, ele vai dizer, todos vós são pedras vivas. Olha, Pedro não quis esse título para ele sozinho. Pedro não se intitula sumo pontífice. Eu sei que a gente tem uma lógica de dizer que Pedro é o primeiro papa. Evidentemente que ele é o primeiro líder da igreja, e rezar pelo papa no dia de hoje é essencial por causa disso. Mas se você chegar em Roma, tem uma foto de Pedro, tem uma imagem de São Pedro vestido de papa, com mitra, báculo, cetro. Pedro não usou isso. Essa leitura de Pedro como papa, ela não existe. Pedro é a liderança e, evidentemente, é o primeiro papa no sentido do primeiro apóstolo que organiza os seus irmãos. Pedro, tu me amas? Jesus faz essa pergunta. Então, cuida dos teus irmãos. Né? Mas esse título de pedra, Pedro depois escreve dizendo, todos vós são pedras vivas. A comunidade é feita de pedras vivas, e por causa dessas pedras vivas, toda perseguição, toda dor, toda opressão não vai prevalecer. E a essa comunidade viva, Jesus dá um mandato. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus, porque eu vou te dar as chaves. Em outro momento, Jesus não diz isso diretamente a Pedro só, ele diz a toda a comunidade. Vocês vão, 2 a 2, tudo que vocês
ligarem na terra será ligado nos céus. Pedro não ganha o poder com as chaves. Pedro ganha a missão de abrir as portas do reino para aqueles que os sacerdotes, que os escribas, que os fariseus fecharam. O templo é fechado para o povo pobre. O templo é fechado para os doentes, para os leprosos, para os sofredores, para as mulheres. O templo é fechado para os preferidos de Jesus. Então tome a chave desse templo vivo que são vocês e abram o reino para os sofredores, para os excluídos e excluídas. Abram o templo de Deus para a classe trabalhadora ter vida. É isso. Não tem nada de poder. No reino de Deus não tem poder, tem serviço. E só pode quem serve. Quem não serve não tem poder para nada. Essa é a missão. Se a comunidade é templo vivo, Jesus está no meio dela. Quem é Jesus no meio dela? É a própria chave. Jesus é a chave que abre a história das nossas comunidades. Quando Jesus entrega a chave a Pedro, ele não está dando um símbolo, uma chave. Ele está se dando a Pedro. Diz, toma, recebe a chave. Sou eu sou a chave. A verdade e a vida que abre o reino de Deus na vida de vocês. Se somos comunidades vivas, se não estamos presos ao passado, mas usamos esse passado como um condutor para a nossa história, se acreditamos no projeto de Jesus como um projeto vivo, e se nossas comunidades estão vivas, a gente precisa lutar para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a classe trabalhadora. Quem é o inferno hoje na vida da classe trabalhadora do nosso país? Quem é o inferno? Quem nos inferioriza? Quem nos quer colocar numa situação de sofrimento e de opressão? A gente está vendo nos últimos dias, que é o Congresso Nacional. A gente está vendo como o legislativo desse país tem traído a este país. Tem feito sofrer a classe trabalhadora. Vive preso aos mais ricos. O Congresso Nacional é um local de vassalos, de servidores dos mais ricos, do agronegócio e das grandes empresas, e oprime. Vive querendo quebrar, arrombar a porta do reino de Deus junto à classe trabalhadora. Deixam na gaveta a pauta da escala 6x1, deixam na gaveta a isenção do INSS, a que eles aprovaram aí de 2 salários mínimos foi para fazer uma tapinha. Deixam na gaveta as grandes pautas para a classe trabalhadora e ficam preocupados em reduzir impostos para os mais ricos. Aumentaram o número de deputados, gerando uma dívida de uma receita maior, de mais de 93 milhões por ano, serão gastos a mais no Congresso com o aumento de deputados. É hora da gente entender isso e desligar na terra todo esse desmando. Alguns movimentos, algumas categorias, alguns espaços de movimentação, que são comunidades vivas, onde a opressão não abre a porta, estão se organizando. E agora só há uma coisa a ser feita. Evidentemente que a gente tem que encher mídia social para convencer mais pessoas, a gente tem que conversar nos nossos grupos e bairros e comunidades, mas a gente tem que ir para as ruas. Em breve serão convocadas algumas manifestações de rua, e é hora de todo mundo ir para a rua. Ninguém pode dizer que está doente, que está cansado, que está com dor de cabeça. A gente tem que ir para a rua. Para a rua dizer que temos um regime presidencialista.
E o Congresso não pode mandar no orçamento deste país. Não pode fazer a farra de emendas que existe. A maior corrupção neste país se chama emendas parlamentares, emendas impositivas. Esse é o maior esquema de corrupção que esse país já viu. Por isso está na hora da gente ir para as ruas, pressionar para que esse Congresso um dia vire a casa do povo de fato. Então, quando vocês virem as datas de manifestações na rua, é hora de ir, gente. Ou a gente vai de cheio, ou se deixar os gatos pingados lá, este Congresso vai ver que a gente não tem força. É hora de ir para a rua. É hora de faltar aula. É hora de faltar o trabalho para quem pode. Sei que nem todo mundo pode fazer isso. É hora de faltar a outros compromissos. Marcar na agenda e ir para a rua. Não é hora de dizer, eu não posso ir, mas o pessoal que está lá me representa. Não é hora disso. Junto a isso, as nossas comunidades e pastorais, e sindicatos e movimentos estão organizando o plebiscito popular para falar sobre a redução da escala de trabalho e a taxação dos mais ricos. Como é que a tua comunidade vai entrar de cheio nisso? Como é que você vai levar este plebiscito para o seu sindicato, para a sua paróquia, para o seu conselho de moradores, para o seu grupo, para o seu coletivo, para a sua escola? Como é que você vai fazer isso? Procure se organizar, pesquise, olha onde é que o pessoal está se organizando. O pessoal já está fazendo várias oficinas para falar deste plebiscito. Se mexa. É hora da gente entender que nós somos as comunidades vivas. E que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Se a gente ligar a justiça nessa terra, é a justiça de Deus que vai ser ligada a nós. Se a gente ligar comodismo aqui na terra, que Deus tenha misericórdia da gente. Porque eles vão destruir mais e mais os direitos da classe trabalhadora. É hora de nos unirmos. Não é hora da gente desanimar. As nossas referências são Pedro e Paulo, que foram até a morte. Os nossos ancestrais, na fé e na luta, são mártires. Deram o sangue. Que o exemplo de Pedro e Paulo ajude a gente a caminhar. Eu vou concluir esse nosso momento com uma oração. E é uma oração do profeta Jeremias. Uma oração do judaísmo, do livro do profeta Jeremias. Desse de quem o povo relacionou Jesus. Do seu ancestral. É uma prece judaica. Prece do Jeremias, que no tempo de opressão e de luta, no tempo de maior desânimo, disse: Senhor, eu estou cansado, mas o teu projeto me seduziu, eu não sei mais como viver sem ele. E devo gritar forte contra a opressão. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tu me agarraste e me dominaste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim. Porque sempre que falo devo gritar, devo proclamar violência e opressão. Porque a palavra do Senhor tornou-se para mim injúria o dia inteiro. Quando eu pensava, não me lembrarei dele, já não falarei em seu nome, então sentia em meu coração como um fogo devorador, encerrado em meus ossos. Estou cansado de suportar, não aguento mais. Mas o Senhor está comigo como um violento guerreiro, por isso meus perseguidores tropeçarão sem prevalecer. Ficarão muito envergonhados por não obterem êxito. Uma vergonha eterna, inesquecível. Que nos momentos de cansaço, como a gente está nesse momento em que esse congresso nos assalta de cheio, que a gente lembre de Deus como um forte guerreiro junto a nós. Vamos para a rua, com a mística dessas pilastras, desses pilares, Pedro e Paulo, que não desanimaram. Um morreu na cruz, outro na espada, mas o projeto, a semente está aí o tempo todo. Muita saúde, muita força e muita luta nos próximos meses para nós, classe trabalhadora.
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.